Olá, como vão vocês? Eu aqui muito feliz com o companheiro José Pedrosa, que estamos aqui no segundo momento com o segundo brasileiro, estávamos aqui entusiasmados conversando sobre ele antes de começar a gravação. Agora começamos uma série de brasileiros que falam sobre o Brasil e que nos deixam assim muito entusiasmados. Zé Geraldo Pedrosa, de quem que nós vamos falar hoje, Zé? Roberto Augusto da Mata, conhecido como Roberto da Mata. Eu estava conversando com nossa figura do mundo subterrâneo virtual, Pedro, Roberto da Mata. O da Mata às vezes aparece junto, da Mata, ou às vezes aparece separado, da Mata. Ele explica isso não é prefácio, mas lá num texto que nós vamos falar sobre ele, o que faz do Brasil o Brasil, onde ele escreve sobre ele. Ele fala que quando ele era criança, na escola, ele era conhecido como Roberto Mata, e os meninos sempre quem se mata, quem são suas vítimas. Mas ele fala que se incorporou o nome da família, que é da Mata mesmo, da Mata, do Rio, da Mata. Mas como ele virou uma figura, um produto editorial, desses clássicos que a gente poderia comentar aqui, Roberto da Mata, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Viana Mogg, é o mais editorial, no sentido assim. Mais conhecido, mais debatido. Mais popular, é o que as editoras mais fazem circular. Ele é nascido em Niterói, hoje estaria no Rio de Janeiro, né? Não é carioca. Não é carioca porque é de Niterói, né? Mas está ali pertinho. Carioca é só da cidade do Rio, né? Então ele é fluminense. É Fluminense quando é do... 1936. Está vivo. Está vivo ainda. E produzindo e dando palestras. 36 já está com uns 80 e tantos, quase 90 anos. Acho que já tem mais. 36 dá 74, mais 25. Quase 90, quase 100. Você não me pergunta essas coisas, não tem cálculo, não, porque eu tenho que perguntar ao engenheiro. Né? Mas ele é referido, o Roberto da Mata, é conhecido tanto quanto antropólogo, quanto como sociólogo. Ele cabe bem nessas duas gavetas epistemológicas. Inclusive, tem títulos de obras dele, que traz sociologia e outros traz antropologia, nominalmente. Na verdade, ele é graduado em História. A graduação que fez foi História, fez na Universidade Federal Fluminense, lá onde ele nasceu, e depois disso ele fez especialização em Antropologia. Desses cursos de humanidades, Sociologia, História, Geografia, Política, hoje já temos Ciências do Estado, a Antropologia demorou um pouco a aparecer como graduação. Surgiu primeiro como especialização. Então, ele era graduado em História, foi fazer especialização em Antropologia. Fez isso também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Depois disso, ele mudou para os Estados Unidos, foi buscar, muitos brasileiros fizeram isso, foram estudar nos Estados Unidos. O que já não era mais uma novidade, mas era diferente do que tinha acontecido nos séculos anteriores, que era ser estudar na Europa. Roberto da Mata, Anísio Teixeira já tinha feito isso antes, Gilberto Freire também vai fazer isso, vários outros intelectuais brasileiros vão para os Estados Unidos. Roberto da Mata foi para os Estados Unidos. Foi lá que ele fez tanto mestrado quanto doutorado. Fez na Universidade de Harvard.
E ele estudou, digamos assim, os primeiros estudos dele, mestrado, doutorado, e depois as primeiras publicações. Eu lembro, por exemplo, quando eu era jovem, que eu fazia ciências sociais, que eu lia Roberto da Mata, os primeiros estudos dele eram sobre os povos indígenas. Ele se apresentava como um antropólogo estruturalista, na mesma linha do Claude Lévi-Strauss. Aliás, ele era leitor ou seja, um sujeito que se apropriava das ideias do Claude Lévi-Strauss. E fazia estudo de povos indígenas no Brasil. A tese dele é sobre a estrutura social dos Apinagés, que era um povo indígena. E atualmente, e ele vai fazer isso enquanto estiver vivo, imagino. Eu estou falando que ele está vivo, vai estar me dando uma dúvida agora, em função daquele cálculo que a gente fez da idade dele. Uhum. Então eu não vou ficar falando muito isso, não, nem a idade, nem se está vivo. Pedro, pode pesquisar para nós, Pedro, se ele está vivo ou não. Isso, e descobre isso aí para a gente, Pedro, para não falar coisas que a gente não tem convicção aqui, né? Mas ele é professor titular de Antropologia Social do Departamento de Ciências Sociais, na PUC do Rio, e professor emérito na Universidade de Notre Dame, na França. Ele é membro da Academia de Artes e Ciências nos Estados Unidos, o que significa que é um intelectual reconhecido lá, principalmente porque muito do que ele escreve é lá. E lá ele escreve sobre o Brasil, e ele escreve também, isso é uma característica dele, de fazer muitas comparações entre Brasil e Estados Unidos. Ele se propõe isso abertamente, fazer uma espécie de antropologia ou sociologia comparativa, faz comparação entre as duas culturas, e ele faz isso lá. Tá vendo? É uma questão epistemológica interessante, né? Ele vai para os Estados Unidos para de lá conhecer o Brasil. Tá vendo? Ele vai em busca de outras lentes, ele vai conhecer outros autores na Universidade Americana e, ao mesmo tempo, enquanto antropólogo brasileiro, ele vai produzir uma leitura dos Estados Unidos, vai interpretar os Estados Unidos. E quando ele faz isso, essa interpretação dos Estados Unidos, ele faz como brasileiro, ao mesmo tempo que de lá ele pesquisa o Brasil. Muito da obra dele é sobre isso. Ele gosta muito também, Jomar, de Tocqueville, Durkheim, para falar dos autores que a gente já estudou aqui. Ele gosta muito da sociologia do Durkheim, no sentido assim, utiliza a sociologia do Durkheim nos escritos dele. Tocqueville, que foi, não sei, acho que o segundo estudo nosso aqui. E o Tocqueville é muito citado num livro que a gente vai falar sobre ele nesses programas, Carnavais, Malandros e Heróis, para uma sociologia do dilema brasileiro. Nesse livro, que é um conjunto de ensaios, ele tem um ensaio que se chama Você Sabe com Quem Está Falando? Que é um estudo que ele faz de um ritual brasileiro e é uma espécie de sociologia das relações entre indivíduo e pessoa no Brasil. Nesse ensaio, Jomar, ele cita muito Tocqueville, aquele autor que a gente abordou lá no princípio do Prosas Sociológicas. Entre os brasileiros, ele é da geração, digamos assim, não é da geração, ele leu, assimilou e, ao mesmo tempo, tentou colocar coisas novas e fez Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Roberto Cardoso de Oliveira. São três. Então, tudo aquilo que a gente conversou sobre Sérgio Buarque de Holanda nos programas passados,
o Roberto Freire vai dialogar com isso, vai dialogar com todas aquelas ideias sobre as raízes brasileiras, a raiz rural, a raiz católica, a família patriarcal, que é uma ideia do Sérgio Buarque de Holanda, e o Roberto Freire vai trazer isso para pensar, por exemplo... Roberto da Mata vai trazer isso para pensar, para fazer uma antropologia do Brasil do tempo presente. Ele tem uma particularidade, João Mário, em relação a outros estudiosos, em relação a outros antropólogos, em relação a Darcy Ribeiro, ao próprio Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, quanto, digamos assim, ao que ele elege para estudar, para pesquisar, o que seriam, digamos assim, os objetos dele. E nisso ele é diferente dos demais, digamos assim, porque ele aborda o Brasil, ele pensa o povo brasileiro. Isso é título de um livro fantástico do Darcy Ribeiro. Mas esses pensadores, eles pensam, no caso do da Mata, ele pensa o povo brasileiro, pensa o brasileiro e sua cultura, tendo como, digamos assim, objeto de reflexão, por exemplo, as festas populares. Festas populares. Veja bem, eu acho que ele não está falando ainda, João Mário, das festas populares que se tornaram festas espetaculares, porque isso acontece. Elas, se você pegar, por exemplo... Vamos falar de Barretos, por exemplo. Começa numa coisa tradicional e vira uma coisa... Pois é, mas você pode pegar isso em Divinópolis, o rodeio aqui. Você tem até uma certa altura, o rodeio era uma festa regional, popular. Né? Depois tornou uma coisa... Depois se torna um espetáculo. Um espetáculo, produzido numa escala industrial. Isso. Para as massas. Tá vendo? Aí ganha outra conotação. Aí já não é mais uma festa popular. O que o da Mata estuda seriam as festas populares. Mas também é um estudioso de manifestações religiosas. Que está muito ligado à festa. Pensei no Reinaldo Congato, que são religiosos, mas têm caráter festivo. E a Igreja Católica, ela sempre misturou muito isso. A barraquinha. Né? Em Divinópolis, você passa pelas igrejas ali no mês de junho, todas elas interrompem as ruas para fazer as barraquinhas. E Itanhandu, barraquinha chama como, Pedro? Você falou, lá tem um nome. Quermesse. Tá vendo? Isso acontece em diferentes lugares. A manifestação religiosa, ela é uma manifestação festiva. Você mistura bebida com comida e fé. É uma mistura boa. E ele estuda isso para compreender o Brasil a partir dessas... A lavagem do Senhor do Bonfim na Bahia é um exemplo disso. Que envolve milhares de pessoas e dos mais variados... E pelo menos 2 religiões diferentes, né? No mínimo. E gente que não tem religião. Porque se torna uma festa. E tudo isso junto. Aliás, isso é uma coisa que os baianos ensinam para o mundo. Como diferentes podem estar juntos na mesma festa, uns fazendo festa, outros rezando, andando juntos sem conflito, sem briga, sem xenofobia. Roberto da Mata estuda também a literatura e a arte brasileira. Está vendo os objetos dele? É um estudioso dos desfiles carnavalescos. Claro, né? Sem ainda antes... que era popular e se tornou espetáculo, sem antes entrar na indústria do espetáculo. As chamadas paradas militares. Parada militar? A parada, isso acaba, né? Em algum lugar ainda existe. Isso não é da minha época, não, Zé. Há tempos atrás, isso ainda existe em alguns lugares, você tinha, ou no aniversário da cidade, ou 7 de setembro, você tinha a chamada parada militar, o desfile militar.
E às vezes não tinha militar para desfilar, porque se implica em pelotões. Então a escola ia. Só que ela ia no molde militar. Entende? Tipo o desfile aqui que tem todo aniversário da cidade, fanfarras, todo mundo desfila. Tá vendo? A fanfarra faz parte disso. A fanfarra, as bandas, né? O desfile, ele é uma marcha, tá vendo? É uma imitação do militar. Mas, ao mesmo tempo, você tem os desfiles carnavalescos, que não tem nada de militar. E tudo isso nesse mesmo país. Mas também ele estuda leis, regras, e ele mesmo diz assim, né, eu estudo as leis brasileiras, as regras brasileiras, quando respeitadas e quando não respeitadas. Não respeitadas. Porque no Brasil, né, tem regra que pega, tem lei que pega e tem lei que não pega. O europeu não entende isso. Já que você tocou nesse assunto, o Anísio Teixeira, ele reclama disso, num texto de 61 não, início da década de 60, quando o Brasil tinha acabado de elaborar sua primeira LDB e seu primeiro Plano Nacional de Educação, ele reclamava, no Brasil, os donos do poder, as elites, elas concedem na hora de fazer o plano, elaborar a lei, colocar no orçamento, mas elas bloqueiam na hora de executar. Entendi. Você coloca no orçamento, mas depois você não libera recurso. Entendi. Ele fala que isso acontece com a educação. Se a gente pegar com o trabalho, mesma coisa. Tem a lei, mas não pega. Em 1922, um deputado mineiro chamado Fidelis Reis criou uma lei, fez um projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados, tornando obrigatória a educação para o trabalho, educação profissional. Isso gastou 5 anos para ser aprovado. Foi aprovado em 27. O que aconteceu? Nada. Nada. Digamos assim, o Senai e as escolas técnicas, o Senai, só para você pensar em educação profissional em grande quantidade, isso é de 42. Quer dizer, a lei tem desde 27, 42 começou a executar. Nada aconteceu. Tá vendo? Você tem no Brasil tinha uma cultura tinha uma coisa que se falava assim, que quando o empregado leva o empregador na justiça, a justiça é tendencial, porque vai dar ganho de causa para o empregado. E tinha essa ideia, né? Aí você vai pensar depois, quer dizer, por que o empregado ganha? Porque o sujeito não cumpre a lei. Entende? Entendi. A contratação não é dentro da lei. Aí ele entra, ele recorre a um tribunal e vai ganhar. Tá vendo? É característica do brasileiro. Você tem muita lei que é letra morta. Muita lei morta. Também tem lei demais, né, Zé? Se a gente fosse ter ciência de todas as leis que nós estamos submetidos, é lei demais. Isso nos remete ao Durkheim. Durkheim fala o seguinte, quanto mais fraca a moral, mais lei é necessária. Lá nos Estados Unidos, que não tem moral, a palavra vale. No sentido assim, não tem tanta lei. Quando você faz um acordo, vou alugar a sua casa, vou te pagar 1.200 por mês, eu pago o IPTU também, que a gente faz um acordo, isso vale. Isso tem uma validade. No Brasil é o direito positivo, né? Ou seja, tem que ser lei escrita e tem lei que não pega. Isso é uma característica nossa. Tá vendo? É um sinal de fraqueza da sociedade. Entendi. Quando a sociedade é fraca. Mas volta para o Roberto da Mata. A obra dele. Gilmar, o Roberto da Mata, já falei isso, entre esses pensadores brasileiros, talvez seja o mais editorialista. Darcy Ribeiro, que escreveu há poucas décadas atrás, ainda no século XXI, O Povo Brasileiro. No século XX. XXI. No XXI. O Darcy Ribeiro foi publicado, acho que foi no XXI. Se não foi no XXI, finalzinho do XX, década de 90, O Povo Brasileiro. Virou filme, virou documentário. Mas de todos esses, talvez o mais editorial, no sentido assim, o que mais foi comprado pela indústria editorial é o Roberto da Mata. Porque ele escreve, ele é o menos acadêmico, talvez, embora seja um acadêmico. Esse livro dele, né, O que faz do Brasil o Brasil, é um livro que ele
pensa essas questões que a gente está comentando aqui, só que voltadas para um público abrangente. Eu lembro, por exemplo, né, que professores utilizam esse texto, esse livro, no ensino médio. Tá vendo? É diferente de Durkheim, que é difícil ser entendido fora do ensino superior. Vou comentar, João, o Roberto da Mata tem 20 livros publicados, tem mais de uma centena de artigos e ensaios em revistas científicas, mas além disso, uma característica particular dele, ele escreve em jornais, colunas em jornais de grande circulação. Isso é uma característica que também o Sérgio Buarque de Holanda tinha. Tá vendo? É a diferença do acadêmico para o intelectual. O acadêmico escreve para acadêmicos. O intelectual ele escreve para a sociedade. Ele pode ser um acadêmico, mas ele escreve para a sociedade. Pelo menos ele quer ser lido por um público mais abrangente. Ele quer pegar as ideias, por exemplo, essa ideia, né, o que faz do Brasil. O Brasil, isso é uma especialidade da antropologia, mas ele quer compartilhar isso com o grande público. Então ele escreve colunas em jornais, ele fez programas de televisão, séries para televisão. Tem uma série que chama Os Brasileiros, da extinta TV Manchete, na década de 80. Tem uma série que chama Nossa Amazônia, que é também da década de 80, dirigido pelo Cacá Diegues. Portanto, ele é um sujeito que tem uma preocupação em fazer com que a obra dele tenha grande circulação. Só mais uma coisinha, João, para passar alguns títulos de livros dele. Carnavais, Malandros e Heróis, que a gente vai falar aqui a partir do próximo encontro. Aquele conjunto de ensaios. Universo do Carnaval, é um livro de 81. O que faz do Brasil o Brasil. A Casa e a Rua, ele estuda muito isso. Eu já li, esse eu já li. O alpendre é uma característica da arquitetura da casa brasileira. Não existe mais alpendre. É um livro interessantíssimo que chama Tocquevillianas, Notícias da América, que é aquele tipo de texto, né? Tem um texto que ele fala assim, lá nos Estados Unidos você fala muito sobre os ricos e a riqueza. No Brasil, você fala muito sobre os pobres e a pobreza. Você está falando, modos distintos de se enxergar. Nós vamos conversar aqui, João Mário, eu já te falei, sobre Carnavais, Malandros e Heróis. É um livro dele, talvez o mais clássico dele. Você sabe com quem está falando? É um ensaio sobre a distinção entre indivíduo e pessoa no Brasil. Próximo encontro a gente já vai tratar esse. Zé, excelente, né? Um intelectual importantíssimo, né? Tem vários conceitos importantes para nós, mas voltamos no próximo episódio para tratar exatamente disso aí que parece ser uma característica, né? Você sabe com quem você está falando, né? E no caso nosso aqui, você está ouvindo ou vendo, né, um projeto, um programa chamado Prosas Sociológicas, que é do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, uma instituição sem fins lucrativos aqui do centro-oeste de Minas Gerais. Agradecemos a você que está nos ouvindo e pedimos para você compartilhar, você dar um likezinho aí, né, se você está gostando. E, ô Pedro, diz para nós, ele está vivo ainda? Vivo, 89 anos. Então, ele está vivo com 89 anos. Então, você estava certo, Zé. Tava. Né? Está quase da sua idade. Tá. Brincadeira, mas bom que ele está vivo e atuando e tomara que ele continue aí refletindo sobre o Brasil. Então, até semana que vem, né, com o próximo programa, que nós vamos continuar tratando de Roberto da Mata. Você sabe com quem que você está falando?